Louvado seja o Senhor, como é bom estarmos juntos com os irmãos, principalmente nesses momentos que são os momentos finais dessa era, momentos de grande dificuldade, mas nós não estamos sozinhos. Nós temos o Senhor, nós temos os irmãos, nós temos a igreja. E isso realmente é algo de grande alegria para nós. Hoje, nós vamos continuar a nossa comunhão baseado nas epístolas de Paulo a Timóteo, debaixo do tema Quem influencia quem? E o título da mensagem de hoje é A Grande Batalha que está acontecendo. Existem as coisas que nós vemos com os nossos olhos físicos, mas nós precisamos perceber a realidade espiritual, o que acontece, o que está acontecendo nesse mundo. Precisamos aprender a ver com os nossos olhos espirituais. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15, nos é dito: escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Paulo falou essas palavras a Timóteo. E hoje o Senhor está falando essas palavras para nós. E aqui diz, para que, se eu tardar, fique ciente de que como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Aplicando para nós, caso o Senhor tardar, nós saibamos então como nós devemos proceder nessa terra hoje, o que nós devemos fazer. Por quê? Porque logo no início do capítulo 4 de 1 Timóteo, nos é dito uma coisa: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Preste atenção. Esse versículo diz: o Espírito afirma expressamente, isto é, com todas as letras, com todas as palavras, de uma maneira muito clara, que algumas coisas acontecerão nos últimos tempos. E aqui diz: alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Agora nós vamos voltar para 1 Timóteo capítulo 3, versículos 14 a 16. 14 a 15 primeiro. Então preste atenção, o Espírito está afirmando nos últimos tempos o que acontecerá. E é pelo fato de nós estarmos vivendo nesses últimos tempos, é que nós precisamos saber como deve ser o nosso proceder, como deve ser o nosso viver no meio de uma situação assim. E é exatamente baseado nisso que nós podemos ver, nesses últimos tempos em que alguns apostatarão da fé e vai ter todas aquelas coisas negativas, a importância da igreja, a importância de todos nós como igreja. E aqui nos diz
que a igreja é a casa de Deus, que é também a família de Deus, que a igreja é a igreja do Deus vivo, que é a coluna e baluarte, ou coluna e base da verdade. Então, o Senhor está falando para nós, nesse mundo que está mostrado em 1 Timóteo capítulo 4, na verdade, nos versículos 1 e 2, nós precisamos saber, num mundo assim, existe a casa de Deus, existe a família de Deus, existe a igreja do Deus vivo, existe a coluna e base da verdade. Então, preste atenção. No mundo onde há engano, onde há mentira, existe a verdade. E essa verdade está na casa de Deus, está na família de Deus. E essa verdade está na igreja do Deus vivo. Hoje nós somos casa de Deus, porque o Espírito habita em nós. A realidade nossa como casa, como a família de Deus, está em nosso espírito. Essa realidade está em nosso espírito. E aí, se nós permitirmos que esse espírito viva em nós, haja em nós, isto é, nós vivendo e agindo no espírito, o que acontece? Acontece que juntos podemos manifestar a casa de Deus. Juntos nós podemos manifestar Deus na carne. E aqui diz que a igreja é a igreja do Deus vivo. Isso é algo maravilhoso. O nosso Deus é um Deus vivo. E esse Deus vivo vive em nós. É por isso que nós somos a igreja do Deus vivo. Nós somos do Deus vivo. Nosso Deus é vivo. E aí, pelo fato dele ser vivo, ele age, ele se move, ele trabalha, ele opera. E ele opera por meio da sua igreja. Nós somos a igreja viva do Deus vivo. Nós somos o templo vivo do Deus vivo. Aí nós podemos ver, esse Deus vivo, ele age por meio da igreja e junto com a igreja. E juntos, porque tem Deus vivo como realidade, a igreja do Deus vivo manifesta esse Deus vivo na carne. Versículo 16 diz, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Nós sabemos que a piedade está ligado à expressão de Deus, está ligado ao próprio Deus. Então, grande é o mistério da piedade, realmente é um grande mistério. Deus pode ser manifestado na carne. E quando nós estudamos as epístolas de Paulo a Timóteo, nós podemos ver que ele começa assim, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito,
contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. E nós vimos uma coisa, que essa ordem que está aqui nesse versículo 16 tem um ponto que está fora, que é o último ponto, recebido na glória. O Senhor primeiro foi recebido na glória, depois é que foi pregado entre os gentios e crido no mundo. Mas, para nós, como aqueles que manifestam Deus na carne, ser recebido na glória é o estágio final. Então, quando nós vemos aqui o mistério da piedade, e quando nós vemos aquele que foi manifestado na carne, podemos ver que, por um lado, é o Senhor, e, por outro lado, somos nós. Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, era a manifestação de Deus na carne. Hoje, a igreja é a manifestação de Deus na carne. Isto é importante que nós percebamos. E outra coisa, amados irmãos, amadas irmãs, então nós podemos ver, Cristo é manifestação de Deus na carne, a igreja também, isto é, a cabeça e o corpo. Todo o nosso serviço, o nosso cuidado para com a igreja visa uma coisa, é Deus ser manifestado em nós. Isto é o que está no coração de Deus. A igreja, como o corpo de Cristo, deve ser a expressão de Cristo. E ainda um outro ponto, a igreja é coluna e base da verdade. Isso quer dizer o quê? Que nessa terra é a igreja que sustenta a verdade e a realidade. Um outro ponto, uma outra porção da Bíblia, que manifesta também uma ordem diferente, como nós vimos aqui em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Nós podemos ver que esse recebido na glória está numa ordem diferente daquela que foi a experiência do Senhor. Existe uma outra porção da Bíblia que tem essa mesma característica. Então, nós sabemos que 1 Timóteo 3,16 se refere a Cristo, mas também se refere à sua igreja, exatamente por ter esse item, não na ordem da experiência de Cristo, mas a ordem da nossa experiência. Então, outra porção da Bíblia que tem essa mesma característica é o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 14, e também está ligado à manifestação de Deus na carne. Olha só, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 a 14, nos diz o seguinte: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Preste atenção, amados irmãos, amadas irmãs. Versículo 11 diz, veio para o que era seu,
e os seus não receberam. O Senhor veio, as pessoas não receberam, e aqui diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Tá certo? Ele veio, né? Os seus não receberam, mas aqueles que receberam, eles foram feitos filhos de Deus. E esses que foram feitos filhos de Deus não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o versículo 14 diz, e o verbo se fez carne. Está vendo? O versículo 14 não está na sequência correta. O versículo 14, se fosse referir-se somente à pessoa, à experiência do Senhor, o versículo 14 teria que estar antes do versículo 11. A ordem da vinda do Senhor é, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Daí veio o versículo 11, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Os irmãos estão compreendendo? Mas você vê, ele já diz antes que veio, que o Senhor veio. Depois falou que as pessoas creram no Senhor. Daí que ele menciona, e o verbo se fez carne. Por que isso? Porque também aqui é algo ligado à nossa experiência. Então, como é ligado à nossa experiência? O versículo 11 diz, veio para o que era seu, seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aleluia! O Senhor veio, muitos não creram nele, mas nós cremos e nós fomos feitos filhos de Deus. Nós que cremos no nome dele, certo? E nós não nascemos do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aí, na nossa experiência, e o verbo se fez carne. Mas daí, isso quer dizer o quê? Agora, a palavra de Deus pode ser vista em nós. Nós manifestamos a palavra de Deus na carne. Deus manifestado na carne. Está vendo? Essa é uma outra porção da Bíblia em que há uma alteração de ordem na qual, por quê? Porque nós também estamos ligados a isso. Você sabe, ali em 1 Timóteo 3, fala de Deus manifestado na carne. E agora, João 1,14 diz que a palavra de Deus se manifesta na carne. Quando o Senhor Jesus estava nessa terra, o Senhor expressava a palavra de Deus. Ele era a própria palavra de Deus. E a palavra se fez carne, tornou-se carne. E hoje nós, a sua igreja, nós somos a manifestação em carne da palavra. Eu acho isso algo maravilhoso, amados irmãos, amadas irmãs. Isso é muito importante. Por quê? Porque quando nós manifestamos Deus na carne, quando nós manifestamos a palavra na carne, nós temos o quê? Nós temos a expressão da verdade, a expressão da realidade. Então, tendo visto aquela porção de 1 Timóteo 3, 14, 15 e 16, vamos agora para 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensino de demônios. Então, nós podemos ver claramente, o Espírito está afirmando. Essa é a realidade hoje nessa terra. O que o Espírito está falando? Que algumas coisas irão acontecer.
Nós precisamos ouvir esse falar do Espírito. E para isso, nós precisamos estar no Espírito. Amados irmãos, amadas irmãs, nesses tempos finais, é tão importante nós estarmos no Espírito, porque estando no Espírito, nós conseguimos ouvir falar do Espírito. Lembre-se, o livro de Apocalipse, nas cartas às 7 igrejas, nos é dito, em todas as cartas, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nesse final dos tempos, nós precisamos ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Precisamos aprender a exercitar o nosso espírito. Por isso a importância da questão da piedade, certo? E aí, aqui o Espírito diz sobre alguns apostatarão da fé, alguns se desviarão da fé. Isso quer dizer o quê? Quando fala sobre desviar da fé, é porque essas pessoas estavam na fé, estavam no caminho correto, mas o Espírito está falando que nos tempos finais, alguns irão se desviar. Por quê? Porque obedecerão, eles receberão, eles aceitarão o quê? As coisas do inimigo. Aqui diz, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. O Senhor está falando, nesses tempos finais, os espíritos enganadores trabalharão. Trabalharão para quê? Aqui diz, espíritos enganadores trabalharão para nos enganar. E aqui fala dos ensinos dos demônios, são os falsos ensinamentos. E é por isso que as pessoas se desviam da fé. Olha só, como que se desvia da fé? Como é que ocorre esse engano? Como? Quais são os princípios em que esses espíritos enganadores agem? E quais são as maneiras ou os fundamentos dos ensinos dos demônios? Nós podemos ver os princípios da ação dos espíritos enganadores e do ensino de demônios em Gênesis 3, onde o próprio Satanás age. Eu vou ler, então, Gênesis 3, versículos 1 a 5, com os irmãos. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha só, isso foi o que ocorreu em Gênesis 3. Em Gênesis 2, versículos 16 a 17, nós temos o registro do que Deus falou. O que Deus disse? E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás,
porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, nós temos aqui a palavra de Deus, a genuína palavra de Deus. Está em Gênesis 2, versículos 16 a 17. Agora, nós podemos ver como Satanás, como os espíritos enganadores e como os demônios ensinam. Olha só, é tudo dentro desse mesmo princípio. O que Deus falou? De toda árvore do jardim comerás livremente. Mas, preste atenção, quando Satanás vem tentar a Eva, Satanás disse assim, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Olha só, Deus disse, você pode comer de toda árvore do jardim, só da árvore do conhecimento do bem e do mal que não pode comer. Mas olha só, daí Satanás vem e lança uma primeira semente. O espírito enganadores hoje também eles agem do mesmo jeito. Lança uma semente. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Está vendo? Ele, nessa pergunta, já está induzindo as pessoas, mostrando que Deus é mau. Ele fez a pergunta. Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Está vendo? É assim que começa. Semeando. Daí a mulher disse, não, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Como nós vimos antes, né? A mulher acrescentou não tocar. Mas olha só, daí a serpente, daí pelo fato de ter começado a conversar com a serpente então lança o dardo. Ele diz, serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Aí você pode ver, Deus disse o quê? Certamente morrerás. Mas Satanás, quando ele veio tentar a Eva, ele não começou falando sobre morrer ou não morrer. Ele começou falando dos frutos. Se pode ou não comer das árvores. Está vendo? Aí, Satanás diz, é certo que não morrereis. Aí ele já fala totalmente contrário a Deus porque Deus disse, certamente morrerás. Satanás diz, é certo que não morrereis. Olha só o mundo de hoje. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte, não é? Mas hoje, o inimigo, de uma maneira muito sutil, lança a sua semente. E qual é o resultado? Resultado é que muitos cristãos até têm um conceito, eu posso pecar e eu não vou morrer. Eu não vou sofrer a consequência dos meus erros. Porque Deus é amor. Está vendo? E o outro ponto terrível é que Satanás disse, por que Deus, vocês não vão morrer? Por que Deus disse que vocês iriam morrer? Aqui no versículo 5 de Gênesis 3 diz, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quer dizer, Deus não quer que você coma, porque ele não quer que você também se torne um Deus. Você pode se tornar um Deus. Você pode ser aquele que é conhecedor do bem e do mal. Significa o quê? Eu que vou determinar o que é o bem e o que é o mal. Não é isso que está hoje nessa terra?
Já não seguem mais a palavra de Deus, porque o inimigo tira toda referência. Agora, eu que determino o que é bem e mal. Sou eu. Não é mais Deus. Está vendo, amados irmãos, amadas irmãs? Essa semente está aqui. Nós podemos viver de uma maneira independente de Deus, porque nós também somos conhecedores do bem e do mal. Deus é, mas nós também somos. Nós somos como Deus. Isso é o resultado do mistério da iniquidade. Tira toda referência. Eu que determino o que é certo e errado. Eu que determino a minha verdade. Eu não sei se os irmãos se lembram, há quase 1 ano e 2 anos atrás, eu liberei uma palavra para a igreja Uberaba sobre o pós-modernismo, em que as pessoas hoje dizem, vocês são obrigados a me aceitar como eu sou. Não existe mais verdade absoluta. É totalmente essa história que está aqui. E nós podemos ver que esse tipo de doutrinas, hoje, essas ideologias, são de espíritos enganadores e essas ideologias são ensinos de demônios. É por isso que muitos se desviam da fé. Amados irmãos, amadas irmãs, é isso que Satanás age. É dentro do princípio do anticristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4 diz, o qual, falando do iníquo, do anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Agora, nós precisamos agora ver 1 Timóteo capítulo 4, agora vou ler o versículo 2, mas eu vou unir os versículos 1 e 2. Eu vou ler agora versículos 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios pela hipocrisia dos que falam mentiras, que têm cauterizada a própria consciência. Aqui fala da hipocrisia dos que falam mentiras. Então, podemos ver, a aparência exterior é uma coisa, mas a realidade interior é outra. Isso é hipocrisia. Está certo? Podemos dizer, são duas caras. Muitos hoje, por um lado, falam que honram a Cristo, mas por outro lado, corrompe e profana a palavra de Deus. Adapta a palavra de Deus para os seus próprios desejos. Então, é a hipocrisia dos que falam mentiras. Falam mentiras, mas com uma aparência de verdade, para quê? Para induzir ao engano. E aqui tem um grande problema. Aqui diz, cauterizada a própria consciência. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 4 e 5, nos mostra como é importante nós termos uma consciência boa. Diz o seguinte, nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé, do que a economia de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro,
de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Por quê? Porque nós estamos falando de verdade, estamos falando de realidade. E em 1 Timóteo 1,9, nós podemos ver, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então, olha só, aqui fala da hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Como a consciência foi cauterizada? É por quê? Porque veio o engano. Veio o engano de Satanás, começou a se desviar da fé. É claro, quando ao início do desvio da fé, a nossa consciência nos alerta. Mas quando nós não damos não damos ouvido à consciência, mas damos ouvido a esses ensinos de demônios, damos ouvido aos espíritos enganadores, o que acontece? Nós vamos então cauterizando a nossa consciência e nós perdemos o sentimento interior. Cometemos erros e nós achamos que está tudo bem, porque nós nos desviamos da fé. A nossa referência já não é mais a palavra de Deus. A nossa referência agora é o ensino dos demônios. Como Satanás fez com Eva. Amados irmãos, amadas irmãs, precisamos perceber. E olha mais, a maneira sutil do inimigo trabalhar. No versículo 3 de 1 Timóteo 4 diz que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Então, aqui existe um outro princípio da ação dos espíritos enganadores e de ensinos de demônios. Aqui diz que proíbe casamento. Quem instituiu o casamento? Foi Deus? Exigem abstinência de alimentos. Quem deu alimentos para nós? Foi Deus. Então, você pode ver que o inimigo tem duas linhas de ação. Uma linha de ação, quando aqui fala da questão do casamento, daí fala, claro, aqui tem a questão ligada ao sexo, e quando fala de alimento, né, de comer, alimentação, é para nós nos mantermos. A questão do casamento é para que o homem possa se multiplicar. Certo? E a alimentação é para que o homem possa sobreviver. Então, você pode ver, Satanás leva primeiramente para o extremo negativo, para que o homem use o sexo de uma maneira pecaminosa e também na questão de alimentação, gula. Esse é um lado. Ele engana pelo lado negativo, mas também engana pelo lado positivo. Significa o quê? Positivo entre aspas, por uma aparência de santidade. Esse aqui proíbe casamento, proíbe alimento. Olha só como eles se sacrificam, como eles são santos. Então, o inimigo, ele age da seguinte maneira: quer que a gente pratique o que não deve e que a gente não pratique o que deve. Tá vendo? Dá uma falsa aparência
de santidade. Mas é engano, é mentira. O versículo 4 diz: pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Os irmãos agora conseguem perceber essa grande batalha. Por um lado, o mundo de hoje, o Espírito falando expressamente. Alguns se desviarão da fé. E alguns vão obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Como nós podemos ser salvos de nos desviarmos da fé? Como podemos ser salvos de sermos enganados pelos espíritos enganadores e sendo levados por ensinos de demônios? Tocando, conhecendo e ganhando a verdade. Viver a igreja. Por quê? Porque a igreja é a casa de Deus. A igreja é a igreja do Deus vivo. É coluna e base da verdade. Na próxima semana, se o Senhor permitir, nós vamos continuar mostrando como nós nos equipamos para essa batalha. Hoje é essa batalha. E louvado seja o Senhor, amados irmãos, amadas irmãs. Nós estamos na igreja. Nós estamos recebendo a palavra de Deus para ser salvos, para sermos salvos do desvio, salvos das ações dos espíritos enganadores e dos ensinos de demônios. Que o Senhor nos guarde. Amém.